de avaliar o que é zona 2 é a partir da frequência cardíaca. Hoje é muito comum as pessoas usarem lá, né, o relógio que tem avaliação da frequência cardíaca ou até mesmo já das zonas de treinamento. E por que que é tão simples assim? O relógio muitas vezes já mostra ali a zona de treinamento, porque o cálculo, nesse caso, é feito a partir da sua frequência cardíaca máxima. Para adulto, pessoal, existe uma fórmula que é o seguinte, ó, a sua frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Então você pega lá 220 menos a idade, você pega uma pessoa que tem 40 anos, o que que é a frequência cardíaca máxima para essa pessoa? 220 menos 40, então 180 seria a frequência cardíaca máxima para essa pessoa. Como que eu verificaria, né, aqui a distribuição das zonas de treinamento? Lembrando, são 5 zonas de treinamento. A frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Se eu treino, né, em 50 a 60% da minha frequência cardíaca máxima, isso é o que nós chamamos de zona 1 de treinamento. Se eu treino numa frequência cardíaca entre 60 e 70% da frequência cardíaca máxima, da pessoa, por isso depende da idade, isso é zona 2. Entendeu? Então a zona 2 pode ser calculada também a partir da frequência cardíaca máxima. De 60 a 70% da frequência cardíaca máxima da pessoa é o que nós consideramos treinamento zona 2. Um treinamento entre 70 e 80% da frequência cardíaca máxima é o que nós chamamos de zona 3 de treinamento. Entre 80 e 90%, zona 4. Acima de 90%, então de 90 a 100% da frequência cardíaca máxima é o que nós chamamos de zona 5. Agora que você já tem o conhecimento, né, do zona 2 é de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca máxima é 220 menos a sua idade, ou então a zona 2 seria você fazer um exercício aqui, né, mais leve, que você consegue manter um diálogo com uma pessoa que está aqui do lado, você já tem uma ideia geral, de forma simples de se calcular o treinamento em zona 2. Eu vou falar sobre outras 2 formas mais específicas, mas eu queria trazer um conhecimento aqui para vocês que qual é a diferença entre o treinamento zona 2 para o zona 3, para o zona 4, para o zona 5. Então, o zona 1 é um treinamento de início, que aí você entra na zona 2. Tanto o zona 1 quanto o zona 2 são treinos de baixa intensidade. Então, eu tô chegando no máximo ali no zona 2 a 70% da frequência cardíaca máxima. Esse treino de baixa intensidade, se eu torno ele um treino longo, lembra, baixa intensidade e longa duração, eu chego no objetivo de sinalizar para o meu corpo que a fonte para eu produzir energia deve ser a partir da matéria-prima energética gordura. Que ele vai pegar lá o ácido graxo que vem do triglicérides, da gordura, e derivar para acetil-CoA para virar energia ou entrar na beta-oxidação para virar corpos cetônicos. Todas essas vias usam oxigênio e produzem energia. O que elas têm? Uma energia mais lenta com uma reserva muito grande, em torno de 90 a 100 mil calorias você tem de reserva no corpo. O que acontece na zona 3? Na zona 3, eu forço um pouco mais o corpo, tanto que eu vou aumentar a frequência cardíaca, eu começo a passar a barreira dos 70% de frequência cardíaca máxima até 80% de frequência cardíaca máxima. O meu corpo ainda continua produzindo energia a partir da reserva energética grandona lá de gordura, mas agora ele está, pela exigência, ele precisa de uma energia mais rápida aqui também. Então, ele vai na outra reserva, que é a reserva de glicose. E ele começa a produzir glicose nesse momento, energia a partir da glicose, nesse momento, ainda pegando glicose mais oxigênio e transformando em energia. Glicólise, que é a quebra da glicose para se transformar em energia aeróbica, porque usando significa, né, aeróbico, usando oxigênio. Então, na zona 3, eu estou usando gordura, estou usando glicose, mas ainda uma glicose que eu associo ao uso do oxigênio, numa cadeia metabólica conhecida como glicólise aeróbica. E a zona 4? A zona 4, aí eu começo a dar um estímulo maior ainda, acima de 80% da frequência cardíaca máxima, um treino mais intenso. Vou precisar de mais energia, também continuo produzindo a partir de gordura, estou produzindo a partir de glicose também ali
essa energia, só que com o uso de oxigênio, e o estímulo está aumentando, e agora o meu corpo começa, né, a não conseguir entregar oxigênio para isso tudo. E aí, nesse momento, no zona 4, ele começa a produzir energia por uma via que não usa oxigênio. A partir das gorduras, dos ácidos graxos que produzem acetil-CoA, corpos cetônicos, sempre usa oxigênio. A glicose com oxigênio é uma via que é a glicólise aeróbica, também vai usar oxigênio. Mas existe uma outra via, que está nesse lado aqui, ó, lembra que é o que depende da glicose? Em que eu vou pegar a glicose, lá na minha célula, e vou produzir energia a partir dessa glicose sem uso de oxigênio, numa cadeia metabólica conhecida como glicólise anaeróbica. Então, a zona 4 começa a acontecer a glicólise anaeróbica. Essa glicólise anaeróbica, em que eu pego a glicose, produzo energia, ela libera uma molécula conhecida como lactato, que é uma molécula muito boa para o corpo, inclusive, né, quando nós precisamos de um treino de mais alta intensidade. Um benefício dos treinos de alta intensidade é sobre a liberação do lactato, que tem vários efeitos positivos, mas eu pago um preço, que é liberar H+. E o H+, muda o pH da célula, começa a forçar o pH da célula uma tendência mais ácida, né? Cai o pH, que é a presença do H+. E isso repercute com o quê? A quebra. Ali vai da fadiga, vai da dor muscular. Então, a zona 4 e a zona 5 é quando a pessoa entra no ciclo de fadiga pelo processo de glicólise anaeróbica, em que eu produzo energia a partir de glicose sem oxigênio, com aumento da produção de lactato e H+. E o H+, não é o lactato, o H+, é o que provoca a queda do pH e a fadiga muscular. Então, aqui você entende que assim, ó, nossa, agora eu tenho uma percepção clara sobre o que acontece em cada uma das fases das zonas de treinamento, o que é a zona 1, o que é a zona 2, o que é a zona 3, que é uma transição, o que é a zona 4, o que é a zona 5. A zona 1, que é uma progressão, a zona 2, que eu estou produzindo energia a partir de gordura, a zona 3, que é uma transição que eu estou produzindo a partir de gordura e de glicose, mas ainda todas as vias usando oxigênio. A zona 4, eu uso a da gordura, eu uso a da glicose com oxigênio, e eu começo a usar a da glicose sem oxigênio, que é a glicólise anaeróbica. A zona 5, muito glicólise anaeróbica, muito produção de lactato e H+, fadiga muscular. Por isso que agora, né, volta para o raciocínio lá sobre como descobrir o que é a zona 2. Nós discutimos sobre a questão do conseguir conversar com alguém que está ali próximo a você, a partir da frequência cardíaca máxima, em 220 menos a idade, vou lá fazendo as porcentagens, a zona 2 de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. E existem dois outros formatos, sendo que um deles, agora são os melhores formatos, nós fazemos o quê? Dosamos o lactato. Por quê? A produção do lactato no corpo, ela fica aumentada em qual zona? Na zona 4. Quando eu tenho um exercício que eu estou dando uma intensidade maior. O que era a zona 2? Uma intensidade menor e uma duração maior. Então, treino de baixa intensidade e longa duração. Então, praticamente, eu não tenho produção de lactato. Quando eu estimulo e dou uma intensidade maior, a tendência é que o lactato comece a aumentar. Por isso, uma das formas de entender o que é zona 2 de treinamento é quando eu tenho um lactato na dosagem do sangue mais baixo. Quanto de lactato? Você vai dosar lá o lactato, ele fica em torno de 1,5 a 2 milimol por litro. Então, isso mostra para a gente que o corpo está num regime aeróbico, produzindo energia com o uso de oxigênio. Quando o corpo começa a passar o limiar do 2 milimol por litro de lactato, mostra que está começando a ganhar força a produção de energia sem oxigênio, que aí eu vou liberar lactato. Isso acontece quando? Por exemplo, no início ali, ó, passou o 2, 2,5, começa a entrar na zona 3. E aí, quando vai aumentando, entra na zona 4 e assim por diante. Então, a dosagem de lactato no sangue e o lactato em torno de 1,5 a 2 milimol por litro mostra sim um treinamento em zona 2. Quando passa isso,
nós sabemos agora que está produzindo energia sem oxigênio, saiu da zona 2 e aí começou a entrar num ciclo de glicólise anaeróbica e sempre que é anaeróbico tem liberação de lactato, por isso que o lactato aumenta na dosagem sanguínea. Qual seria, né, o outro formato aqui de dosagem do treinamento para você identificar, esse daqui é um tipo de treinamento que está na zona 2 ou não, é você calcular a partir do que nós chamamos de VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? Basicamente, o quanto, né, a sua célula consome de oxigênio por minuto. Então, o volume de oxigênio consumido por minuto lá na sua célula. Então, eu faço o cálculo do VO2 máximo. Tem um teste para isso, você pode fazer um teste em que você sobe lá na esteira, tem uma máscara para dosagem dos gases no corpo, tanto quanto você inspira, expira, que tem CO2 e oxigênio. E daí você consegue calcular quanto é o VO2 máximo dessa pessoa. Chegou no VO2 máximo, de 60% a 70% do VO2 máximo mostra para gente o treino na zona 2. O tipo de exercício na zona 2. Então, quais seriam as formas mais simples? Calcular a partir da frequência cardíaca máxima, que é a zona 2, ou então da conversa, teste da fala. Quais seriam os melhores? Dosagem do lactato e, né, também os 60% a 70% do VO2 máximo. Essas seriam formas assim muito específicas para identificar a zona de treinamento. Então, aqui nós chegamos nessa conclusão em que você identificou já, tem muito claro agora cada uma das zonas e você sabe as duas vias de produção de energia no corpo. Uma via predomina a via que tem gordura, a outra que tem glicose. Quais são as diferenças iniciais? A via que tem gordura é uma via de produção mais lenta e é uma via que tem uma reserva muito grande. Então, a reserva lá, em torno de 90 a 100 mil calorias, é uma coisa absurda. A via da glicose é uma energia mais rápida, só que é uma energia que tem uma reserva muito pequena, a partir do glicogênio, mais ou menos 500 gramas no corpo. Isso representa ali, 1.500, 2.000 calorias, uma reserva muito menor. A via da gordura, você vai usar o que deriva ali da gordura, dos triglicéridos, que é o ácido graxo. O ácido graxo, ele pode se transformar em acetil-CoA e já entrar na mitocôndria e se transformar em ATP, que é energia, ou, né, o ácido graxo aqui pode derivar pela beta-oxidação e liberar corpos cetônicos, que também representam ali uma fonte para se transformar em energia. O que todas essas vias que derivam do ácido graxo, que derivam da gordura, têm em comum? Usam oxigênio. É uma via aeróbica. Né? Basicamente, aeróbico significa usa oxigênio. A via da glicose, que é mais rápida com uma reserva menor, ela sim tem uma via que a glicose se associa ao oxigênio e se transforma em energia, que é o que nós chamamos de glicólise aeróbica, mas ela também tem uma via, né, quando o corpo satura, já não consegue mais associar, fornecer o oxigênio, ela ainda consegue continuar a produção de energia, numa via em que eu pego a glicose, transformo em energia, mais lactato, mais H+, que é uma via conhecida como glicólise anaeróbica. O preço que eu pago, produção de H+, e a produção de H+, leva à queda do pH. A queda do pH no músculo, na célula, está associada, né, à fadiga muscular em si. Então, nesse momento, você entendeu cada um dos passos ligados às zonas de treinamento e o porquê, né? Inclusive, a zona 2 é tão benéfica. Né? Todos nós sabemos aqui que algo que acontece no corpo que está associado a problemas de saúde é excesso de gordura.